E aí, pessoal, tudo na paz? Para quem joga IGP Manager, sabe que a atualização 26 virou o jogo de cabeça para baixo. Aquelas táticas antigas, as planilhas, os setups perfeitos, esquece, foi tudo por água abaixo. Então, bora entender juntos como dominar essa nova engenharia e a estratégia de corrida para voltar a brigar pela ponta. E essa frase aí, vinda dos próprios desenvolvedores, resume tudo. Acabou a era de copiar e colar setup da internet. O jogo agora está pedindo um outro nível de engenharia, de estratégia. Dá mais trabalho? Com certeza. Mas convenhamos, é isso que deixa a vitória muito mais gostosa, né? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A resposta, olha, não está numa fórmula mágica, mas sim num processo. Um processo de testar, aprender com o erro e se adaptar. E é exatamente isso que a gente vai destrinchar aqui, passo a passo, para transformar essa confusão toda em vitórias. Ok, vamos começar pelo começo. A primeira e talvez a maior mudança de todas é o modo Car Setup Realismo. É aqui que o jogo muda de verdade e entender o que aconteceu é fundamental para a gente poder competir de igual para igual. Então, o que mudou de fato? Não são mais só 3 ajustezinhos simples. Agora, a gente está falando de 9 parâmetros com coisas bem técnicas como cambagem e convergência. E aqui está o pulo do gato. Cada ajuste mexe tanto na performance do carro quanto no conforto do piloto. É um quebra-cabeça constante, um equilíbrio fino que o engenheiro tem que encontrar. Com tanta coisa para mexer, a gente pensa, por onde eu começo? Calma, não precisa entrar em pânico. Existe um método, quase uma arte, para a gente achar o acerto certo para cada pista, para cada piloto. Se liga nesse passo a passo básico. Primeiro, a palavra-chave é equilíbrio. Às vezes, deixar o piloto um tiquinho menos confortável pode resultar num carro absurdamente mais rápido. Segundo, e isso é legal, o próprio jogo dá uma mãozinha. Fica de olho naquelas barrinhas de ajuste no treino. A cada volta, a faixa do ajuste ideal vai ficando mais curta, te guiando. E terceiro, no fim das contas, o que manda é o cronômetro. Usa e abusa dos treinos livres para ver se o que foi mudado na garagem está virando tempo na pista. Olha aí, esse exemplo das asas mostra isso perfeitamente. Botar mais ângulo dá mais downforce, o que é ótimo nas curvas, só que segura o carro na reta. Menos ângulo faz o carro voar na reta, mas ele vira uma saboneteira nas curvas. E o mais doido é que isso mexe até no consumo de combustível. Agora, cada decisão na garagem tem um efeito direto lá na estratégia da corrida. E por falar em estratégia, o trabalho não termina na garagem, né? O que a gente decide antes da corrida define as cartas que temos na mão, mas é na pista que o jogo se resolve. Vamos dar uma olhada nos 3 pilares essenciais da estratégia. O primeiro pilar, claro, é pneu. Não tem como fugir. Pneu gasto significa menos aderência, tempo de volta subindo e um carro bem mais difícil de controlar. Decidir se vai parar 1, 2 ou 3 vezes é uma das coisas mais importantes e depende totalmente de como os pneus são cuidados durante a corrida. O segundo pilar é o combustível. Como a gente já viu, até o ângulo da asa afeta o quanto o carro bebe. Gerenciar o combustível não só define o tamanho de cada stint, mas também o peso do carro. E carro mais leve é carro mais rápido. Simples assim. Cada gota conta. E por último, o terceiro pilar. O uso inteligente do boost e do DRS. Sair gastando tudo de uma vez pode parecer uma boa ideia, mas guardar um pouco para atacar ou se defender nas voltas finais, isso pode ser a diferença entre o champanhe e o quase. É um jogo de xadrez em alta velocidade, pura tática. E aqui vai uma dica de ouro, principalmente para quem está começando. Não precisa adivinhar tudo. Durante os treinos livres, o jogo está lá, trabalhando para a gente. Ele analisa o desempenho e atualiza ao vivo as estimativas de desgaste de pneu e de consumo de combustível. Tem que usar isso, é uma ferramenta poderosa. Bom, teoria é uma coisa, né? Mas como é que isso tudo funciona na prática? Na hora do vamos ver. Bora para a pista dar uma olhada em alguns exemplos da disputadíssima AOL League para ver esses princípios em ação. Nosso primeiro caso de estudo, o GP da Hungria. Uma corrida que foi a prova viva de que uma estratégia bem pensada pode bater um carro mais rápido. Foi uma verdadeira aula de como gerenciar pneus e pensar a corrida a longo prazo. Dá uma olhada nessa tabela. O Peterman ganhou a corrida fazendo só 2 paradas e terminando com pneus médios, que em teoria são mais lentos. Os rivais dele, Carrasco e Navarro, pararam 3 vezes e terminaram com pneus mais rápidos. Só que o tempo que o Peterman ganhou por não fazer essa parada extra valeu muito mais do que a velocidade dos pneus mais macios. Foi uma vitória na ponta do lápis, pura estratégia. E aqui a gente vê o outro lado da moeda. Essa frase da transmissão do GP da Austrália diz tudo.
Ele definitivamente cozinhou os pneus. O piloto forçou demais, fritou a borracha e o resultado? O ritmo dele simplesmente foi para o espaço no fim da corrida. É a consequência direta de gerenciar maus recursos do carro. Então, para a gente resumir a história das paradas, é mais ou menos assim. Uma parada só é um risco altíssimo, precisa de uma pilotagem quase perfeita para economizar pneu. 3 paradas te dão um ritmo muito forte, mas se perde um tempo precioso nos boxes e ainda tem o risco de voltar no meio do trânsito. Já a estratégia de 2 paradas, como a gente viu na Hungria, geralmente é o caminho do meio, o ponto de equilíbrio. Ufa, quanta coisa, né? A gente viu bastante informação. Então, para amarrar tudo, vamos falar sobre a mentalidade que a gente precisa ter para conseguir sucesso nessa nova era do IGP Manager. Então, a grande lição é a seguinte: pare de procurar o setup perfeito. Ele não existe mais. O segredo agora é o processo. A cada corrida, testa uma coisinha nova, aprende com os resultados, com os acertos e principalmente com os erros. E aí, se adapta para a próxima. Essa é a nova jornada de todo manager no jogo. E para fechar, fica uma reflexão para a próxima corrida. A escolha é: qual equilíbrio buscar primeiro? Um foco total num carro super rápido, mas que vai exigir um cuidado absurdo com os pneus? Ou um setup mais conservador, mais equilibrado, que dê mais opções de estratégia durante a corrida? Essa escolha é o primeiro passo no caminho para a vitória.